Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diversos países, e também os que depois estarão escutando e lendo. Nesta ocasião, tudo que estará falando nesta ocasião, nesse estudo bíblico, de hoje, sexta-feira, 10 de abril deste ano 2026. Vamos buscar no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26 em diante, onde nos diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as regirá com vara de ferro. Aí ele colocou dois cetros, a palavra, e será quebrado como vaso de oleiro, assim como eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. E em darei a estrela ele escreveu E.S, ou seja, Espírito Santo. A estrela da manhã. A estrela da manhã é o Senhor em sua segunda venida. A estrela da manhã é o Senhor em sua segunda vinda. Como nos diz no Apocalipse, capítulo 22. E lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Onde fala e lhe darei a estrela, aí escreveu E.S, ou seja, Espírito Santo. Porque a estrela resplandecente da manhã é, e aí representa o Senhor em sua segunda vinda. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 16, aí nos fala que ele é a estrela da manhã. Diz o Apocalipse, capítulo 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E aqui nos mostra que ao vencedor lhe seria dado a estrela da manhã, ou seja, lhe daria a segunda vinda do Senhor, ou seja, o Espírito Santo. O profeta, rei e juiz. Podem assentar, por favor. No livro dos selos, ali nos fala do Espírito Santo, que veio de era em era, em cada mensageiro em uma porção. E ali o reverendo William Branham nos diz que esse Espírito Santo se encarnaria no fim do tempo. Ou seja, estaria velado e revelado nesse último mensageiro dispensacional, onde a igreja do Senhor o estaria coroando como rei dos reis e senhor dos senhores, o Senhor em sua vinda, realizando essa obra de reclamação. Agora vejam, na mensagem, as professoras e as crianças recebendo o anjo que Jesus Cristo envia, que foi pregado 6 de julho de 2002 em Villahermosa, Tabasco, México. Lendo dessa escritura que lemos, ele diz: agora vocês vejam então, também vejam o Apocalipse capítulo 2, versículo 26 a 28 diz: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Essa autoridade, vejam, nos diz na mensagem, o poderoso Deus desvelado diante de nós. Essa autoridade seria dada ao vencedor. E esse vencedor seria o que se assentaria com Cristo no trono de Davi. Diz na página 6. Depois podemos ver que depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, ele veio no dia de Pentecoste como Filho de Deus, em forma de Espírito Santo. E o que ele estava fazendo? Ele estava mudando, se revelando a sua gente,
se revelando a seu povo de uma forma diferente, como o Espírito Santo, que é Deus, veio tratar durante as eras da igreja como Filho de Deus, o Espírito Santo. Mas no milênio ele vem como Filho de Davi, assentar sobre o trono de Davi. E assentará e tomará o trono de Davi. Agora está no trono do Pai. Depois ele disse: o que vencer, eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim que no milênio ele será filho de Davi. O que é isso? O mesmo Deus o tempo todo, somente trocando de máscara, mudando de máscara. Aí do lado esquerdo escreveu, no milênio, 2 pontos, filho de Davi. Ao que vencer o trono de Davi, lhe darei que eu lhe darei que assente comigo no meu trono, que é o que diz aí na Escritura. Agora vejam, essa autoridade é a que tinha sobre Israel. É a que o profeta Samuel tinha sobre Israel, essa autoridade. O qual estava como um dos juízes. E era a forma de Deus era a forma de Deus reinar sobre Israel, porque Deus vinha reinando por meio dos juízes, e o último foi Samuel, era a teocracia. Veja, diz ali, no capítulo 7 de 1 de Samuel, versículo 15, e Samuel julgou Israel todo o tempo que viveu, e todos os anos ia e dava volta em Betel, a Gilgal, e a Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, porque ali estava sua casa, e ali julgava Israel, e ali edificou um altar ao Senhor. E escreveu, do lado esquerdo, teocracia, e escreveu profeta e juiz. E continua no capítulo 8, de 1 de Samuel, diz, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Beerseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e suborno, e perverteram o juízo. Então todos os filhos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, como ele escreveu rei e juiz, para que ele julgue, como tem todas as nações. Porém, essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Do lado esquerdo escreveu rei. Pois não tem rejeitado a ti antes, a mim tem rejeitado. Agora, vejam, quem é que estava reinando ali em Israel? Era Deus através do profeta Samuel. Era Deus, mas estava fazendo por meio de um véu de carne. E eles rejeitaram, não foi a Samuel que eles rejeitaram a Deus, que estava reinando através de Samuel. Continua na mensagem que onde estamos lendo. Qual dos anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo, das eras, das 7 eras, ou qual dos apóstolos teve autoridade sobre todas as nações? Nenhum. E aos profetas do Antigo Testamento? Nenhum. Mas Cristo disse, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim. Portanto, estará até o fim e estará no fim. Ou seja, estará vivo até o fim do tempo. Eu lhe darei, portanto, não deu a nenhum outro, a nenhum dos mensageiros do Antigo Testamento, a nenhum dos apóstolos, a nenhum dos 7 anjos mensageiros, incluindo o Dr. William Souto, que foi esse arcanjo nos trazendo as boas novas. A nenhum lhes deu autoridade sobre todas as nações estando vivos.
Todos tiveram seu tempo, trouxeram, realizaram o trabalho que Deus lhes encomendou e Deus os levou a descansar, porque em nenhum deles ia cumprir essa promessa. Essa promessa é ao vencedor. Agora vejam na mensagem Parado na Brecha, em uma porção aqui nos fala, quando ele estava indo em uma das viagens, ele disse que o profeta é para estar no meio do povo. Na página 30 da mensagem Parado na Brecha, ele tinha parado em um restaurante para depois continuar o caminho naquela viagem que ele estava fazendo. E já saindo do lugar, Billy Paul perguntou ao seu papai. Billy disse, o que acontece contigo? Eu disse, nada. Eu observei aquilo e eles caminharam em volta e se foram. Ele me disse, papai, o que acontece contigo? Ou seja, Billy disse, o que acontece contigo? Eu disse, nada. Ele entrou no carro e ele disse, você não se incomoda de dirigir novamente? Eu disse, não. Ele disse, eu ainda estou com sono. E ele dormiu. E eu fui avançando pela estrada como a 55 milhas por hora, no caminho para a montanha e vindo para baixo para a fronteira, chegando em casa no Arizona. Ou seja, eles já vinham voltando, regressando do norte. Mas eu estava entrando dentro de Utah. Agora, ele disse, quando eu vinha na montanha, já próximo de 20 milhas da cidade, vocês já ouviram a respeito, como eu tenho dito a vocês, a respeito daquela manhã e dos esquilos e todas essas coisas. Como algo reticente. Algo começou a falar comigo, uma voz igual a que, como vocês estão me escutando. Eu sei que soa neurótico. Em cima ele escreveu, o anjo fala ao irmão Branham. Mas como tenho estado expressando, algumas vezes eu disse a vocês algo que não é correto, e uma voz começou a falar, e eu estava falando com ele, e disse, siga adiante teus planos e assim será. E eu disse, Senhor, eu não quero ser assim. Disse, a sua esposa irá também, ela não viverá lá em cima, naquelas montanhas dessa forma, e você vai ser um ermitão, igual foi mostrado a você, a forma que você seria. Eu disse, eu não quero ser assim. Eu não tenho que viver uma vida assim, eu quero fazer algo diferente. Mas me foi dito que tu me chamaste para ser um profeta, e eu quero viver no deserto como os profetas. Mas eu estava usando as minhas próprias desculpas para eu poder caçar à vontade. E ele disse, mas esses eram os profetas do Antigo Testamento, você foi chamado para estar ali em um ofício muito maior do que esse. Ele disse, você tem mais dom além disso. Você foi chamado para orar pelos enfermos e para pregar o Evangelho. E na forma apostólica, você sabe de coisas maiores, muitos dons maiores. Ele disse, por que espera por mim para se mover toda vez que você vai se mover? Toda vez que você vai se mover, onde está a sua recompensa? Então, eu pequei. Ele disse, você se lembra? Eu te disse ontem. Agora vejam aí do lado direito, ele escreveu, os profetas do Antigo Testamento viviam no deserto, a maioria deles vivia no deserto. E do lado esquerdo para cima escreveu, por que esperas por mim para te moveres? Em forma de interrogação. Agora vejam como o anjo mostrou a ele aí que os profetas do Antigo Testamento, a maioria estavam no deserto. Mas no tempo do reverendo William Branham, era para estar no meio do povo, para ser de bênção para o povo. Um pouquinho mais adiante aqui também, ele fala, agora nesta ocasião,
esa señal eterna en este foi mismo que ele mensaje. mostrou esse sinal eterno nessa mesma mensagem e nessa mesma viagem. Ya ahí nos estaríamos desviando de un Agora, poco aí del já tema, estaríamos desviando um pero vean pouco do ustedes tema, cómo mas vocês vejam él ahí dice que como aí ele ese disse ministerio que esse era ministério para estar en medio. era para estar no meio do povo. Ahora recuerden que en él Agora recordem estaba el ministerio de que Elías nele estava o en su ministério de cuarta Elias manifestación. em sua quarta Y en el fin manifestação. del tiempo E no fim do tempo, estaría ese ministerio como uno esse de ministério los dos estaria olivos. como das duas oliveiras. Ahora vamos a seguir aquí en el mensaje. Dice: Agora vamos continuar aqui na mensagem. Yo Diz le daré assim: autoridad sobre las naciones Eu y lhe las darei regirá autoridade con sobre vara as de hierro. nações e as regerá Para com eso vara de tiene que ferro. sentarse con Cristo Para en su isso trono. tem que assentar com Cristo no seu trono. E continua lendo a Escritura. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi do meu Y Pai. ese es el trono de David. E esse é o trono de Davi, Salomón. no qual Salomão se Miren assentou. el trono de David, allí dice el E trono veja, de Jehová. o trono O sea de que Davi, ese ele es el fala trono que é o de Dios. trono de Jeová, o trono do Senhor. Ou El seja, que é o en este trono de tiempo Deus, final sería o qual restaurado. nesse tempo final seria Primera de Crónicas, restaurado. capítulo 29, Primeira verso de Crônicas, capítulo 29, 22 en adelante, versículo dice: y comieron y 22 bebieron delante de em Jehová diante diz: E aquel comeram día e beberam con gran diante do gozo, Senhor naquele y dia dieron por com segunda vez grande gozo, e pela vestidura del segunda reino vez a deram a Salomón, hijo de vestidura do David. reino a Salomão, filho de Ante Davi. Jehová le ungieron Diante do por Senhor o príncipe y ungiram a por Sadoc príncipe por sacerdote. e a Zadok Y por se sentó sacerdote. Salomón E por Salomão rey en el assentou trono de Jehová, como rei no en trono lugar do de David, Senhor, su no padre, lugar de y Davi, fue seu pai. prosperado, E foi y le obedeció prosperado, todo Israel. e todo Israel Y escribe o a la derecha el obedeceu. trono de Jehová, Do lado direito ele escreveu donde se trono sentó do Salomón, Senhor. Aonde Salomão se en assentou? donde estaba reinando David. Onde Davi Vean, se estava sentó reinando, en el vejam, trono se assentou Dios, no trono de Deus. en el trono en el cual en el fin No del trono tiempo no qual, no fim do estará tempo, sentado estará el assentado o vencedor. Ahora miren, aquí hay un escrito Agora, en una veja, aqui libreta tem um escrito em uma que nos caderneta dejó, donde dice: que ele nos deixou, onde diz assim: yo le daré autoridad sobre las naciones, Eu y él lhe las darei regirá autoridade con vara sobre de as hierro. nações e ele as regerá com vara de Y ferro. también escribe: por aquel varón E a quien escreveu também, designó. por aquele varão a quem designou, um filho varão. Juzgará encima, Aí em cima que escreveu, regirá con julgará, vara de hierro. que regirá com Y vara de escribe ferro. nuevamente: por E aquel novamente el escreveu, varón a por quien aquele, designó. o varão o qual Yo le designou. daré que se siente conmigo Eu en lhe mi darei que trono, assente comigo así no meu como yo he trono, vencido y me he assim como sentado eu con mi venci e me Padre en su assentei trono. com meu Pai no seu trono. Él la regirá con vara de hierro, Ele regerá com los vara de ferro quebrantarás con e vara de os hierro, quebrarás como com aquí vara de tenemos. ferro, como e dois pontos. Ahora vean, aquel varón a quien designó. Agora, veja aquele varão o qual designou, porque Dice el que designe ele que é o que designa, lo que é o que determina estaría llevándose a cabo o que estaria sendo con realizado una nación, con un pueblo, com uma con nação, una com um persona, povo, como com uma individuo, pessoa como y indivíduo, no el ser humano. e não o Es ser Dios humano. el que dice, É esto Deus va a o ser que así, diz, así. isso vai Le ser guste o assim no le assim. guste a las personas, Gostem ou não gostem as ya es pessoas, algo predestinado por Dios já desde é antes algo de la predestinado fundación por del Deus mundo. desde Y antes da nadie fundação do puede mundo. cambiar eso. E ninguém pode Por mudar eso, isso. esa posición la quería Por isso essa los hijos posição de Zebedeo, os filhos de Zebedeu los queriam. cuales querían sentarse Os el quais uno a la queriam derecha assentar um à y direita el otro e o outro a la izquierda. à esquerda. Y él le dijo que no era mío darlo E ele disse que não é meu dar, mas a aquellos. para aqueles. San Mateo capítulo 20, São Mateus capítulo 20, verso 20 en adelante, dice: versículo entonces se le 20 em acercó la madre diante, de los hijos de diz: Zebedeo Então con sus hijos, aproximou a mãe dos postrándose filhos ante de él y Zebedeu com pidiéndole seus algo. filhos prostrando diante E ele dele dijo: pedindo "¿Qué algo. quieres?" Ele disse: O que queres? Ella le dijo: ordena Ela que en tu reino respondeu: se sienten estos Diz dos que hijos míos, esses el meus uno a tu dois derecha filhos se y el assentem, otro a tu um à izquierda. tua direita e o outro à tua esquerda, no Entonces teu Jesús reino. respondiendo dijo: Jesus, "Vos sabéis porém, lo que pedís. respondendo, disse: Podéis beber Não del sabeis vaso o que que yo he de pedis. beber y ser bautizado Podeis con el vós bautismo beber o con que cálice soy que bautizado?" eu hei de Y ellos le beber e dijeron: ser "Podemos." batizado com o batismo com que sou batizado? dijo: Disseram-lhes "A la verdad, de mi eles: vaso Podemos. beberéis, y con el E bautismo disse-lhes con el que ele: soy Na bautizado verdade, seréis bebereis bautizados, o meu pero el cálice, sentaros a mi derecha mas y a o mi assentar à izquierda minha direita e à no minha es mío darlo, esquerda não me sino aquellos para pertence quienes está dá-lo, mas preparado é por mi para Padre." aqueles Ni para siquiera quem el mismo meu Jesús Pai o tem podía preparado.
Nem sequer o próprio Jesus podia dizer: ah, vocês estão aqui comigo? E estão braço a braço na obra que Deus está realizando através de mim, então vamos dar essa posição a vocês. Não, isso não é assim. As posições Deus já tem predestinado desde antes da fundação do mundo. Agora vejam como essa posição seria para o vencedor, o qual Deus lhe dê a autoridade sobre todas as nações. E esse é o mensageiro da sétima dispensação, a dispensação do reino, o qual está vivo no meio da raça humana. Não pode ser o mensageiro que Deus já levou, porque não venceu, não esteve até o fim, dando alimento a tempo aos escolhidos. Somente com isso, todos já ficam descartados, porque já se foram. Tem que estar vivo, dando alimento a tempo na casa de Deus e na etapa correspondente, que é a era da pedra angular, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Agora continue dizendo: vejam, na mesma forma, ou seja, que Cristo trabalha com seu anjo, na forma paralela como Deus trabalhou com Jesus, com o anjo do Senhor. Como Deus trabalhou com seu anjo, o anjo do Senhor, Cristo trabalhará com seu anjo. Portanto, a representação do anjo de Jesus, a representação está no anjo do Senhor. Vê que é Jesus, o anjo do Senhor. Assim que o anjo do Senhor no Antigo Testamento depois se encarnou e o conhecemos pelo nome Jesus, o anjo de Jesus que deu a João a revelação do Apocalipse, se encarnará e estará encarnado, estará na forma de homem, de profeta, no último dia, na igreja de Jesus Cristo. E esse será o que obterá a grande vitória no amor divino no último dia. Nenhum dos mensageiros obteve a vitória no amor divino. E no livro dos selos, na página 115, nos diz assim: todos somos cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse: ao que vencer. Aí ele disse: ao anticristo e todas as coisas do mundo. Eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia que ainda está por diante, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono, e então sai para chamar seus súditos. Como irá reclamar? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Aí escreveu um dia que ainda está por diante. Ele escreveu embaixo e desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. E do lado esquerdo escreveu o trono do Pai e o trono do Filho. Do lado direito para cima também escreveu: os vencedores assentam em seu trono, a igreja em Israel. No outro livro do lado direito escreveu: trono de Davi. Agora vejam, essa bênção é para o vencedor, o que vença o anticristo e todas as coisas do mundo. Agora continua dizendo: e o que recebe autoridade sobre as nações, o que será adotado estando vivo no último dia. Nenhum dos mensageiros foi adotado estando vivo. Ele falou isso em várias mensagens e já temos lido. Agora vejam na página 125 do livro de Citas, no parágrafo 11:10, diz assim: Moisés era aquela palavra vivente para as pessoas, velada a coluna de fogo, falando do que seria velado mais adiante atrás de peles de texugo. Moisés tinha a palavra, ele escreveu o pilar de fogo. Era escrita por Deus e ninguém podia interpretá-la. Moisés tinha que interpretá-las primeiro. Esse é o motivo pelo qual ele velou o seu rosto.
Em cima ele escreveu, Moisés interpretou primeiro a palavra escrita nas tábuas. Moisés é igual à palavra velada, vivente, encarnada, cumprida em carne, para cumprir as promessas divinas. Vou ler novamente. Moisés interpretou primeiro a palavra escrita nas tábuas. Moisés é igual à palavra velada, vivente, encarnada, cumprida em carne, para cumprir as promessas divinas, para cumprir as promessas divinas. E continua dizendo, vem, aqui está, poderia voltar, pegar e tudo mais, mas tem que ser revelado. Para revelar, Moisés tinha que chegar a ser Deus para as pessoas. Moisés era a palavra vivente e velada. Então, as pessoas viram aquela coluna de fogo e disseram, agora estamos satisfeitos. Vem, que Moisés fale. Vem, do lado direito escreveu o pilar de fogo. Não deixa Deus falar, senão vamos morrer. Então Moisés entrou dentro daquela coluna de fogo. E em cima aí escreveu, para a primeira dispensação é igual Moisés, para a segunda dispensação é igual Jesus. Para a terceira dispensação é igual e dois sinais de interrogação. Em cima ele escreveu, fala Moisés é igual, onde fala Moisés é igual adotado. Ou seja, aqui é o mensageiro dispensacional adotado. Esse espaço em branco já preenchemos e já sabemos o nome desse mensageiro. Agora, para falar ao povo, Deus tinha que velar. Deus tinha que primeiro se velar em carne humana e dar o aviso, ou seja, através desse mensageiro, dar a advertência naquele tempo, porque os profetas de Deus são o juízo divino, mas vêm para dar bênção a seus filhos. Na mensagem de advertência e depois o juízo, aí nos fala dessa forma que Deus sempre tem trabalhado. Primeiro vem a advertência e depois vem o juízo. E nessa mensagem, a marca da besta, vejam assim. Vejam, ele disse aí, na página 49, embaixo diz assim, primeiro é advertir a igreja, por isso que está parado na torre do guarda. Uma pedra angular do lado direito e as eras e uma seta para a pedra angular. Quando ele vê que o inimigo vem, então adverte os que estão na cidade. Do lado esquerdo escreveu o Espírito Santo no mensageiro, o guarda. E se o guarda não avisa, então Deus lhe fará responsável pelo sangue da cidade. Em cima escreveu, é responsável pelo sangue da cidade. Correto. Mas se avisa e as pessoas não lhe fazem caso, então o sangue está sobre eles mesmos. E por isso eu apresento da forma que está escrito aqui e a decisão então está com você. No dia do julgamento ou quando eu passar desse mundo, se ainda estiver consciente e estiver partindo, eu quero poder dizer como Paulo, eu estou limpo do sangue de todos, porque não recusei anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, do 26 ao 27. E sei que assim eu fiz. E assim cada mensageiro fez no tempo que Deus o enviou. E aqui ele continua dizendo, um pouquinho mais embaixo, penso que o selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia respalda. A marca da besta é o rejeitar o Espírito Santo. Agora, vejam qual é a marca da besta. Quando você rejeita o Espírito Santo. E ele disse que no fim do tempo esse Espírito Santo se encarnaria. E no cumprimento da visão da capa,
esse ministério estaria cumprindo essa promessa, onde estaria dando a fé do rapto aos escolhidos. O que rejeita esse ministério sob capa já fica marcado pela besta, tão simples como isso. Fica marcado com o selo, com a marca da besta. Tem somente dois tipos de pessoas. E com respeito à salvação e à rejeição, isso começou lá no Gênesis, como também começou todo o demais. Do lado direito escreveu: o selo de Deus é o Espírito Santo. E a marca da besta é... E aí não escreveu mais nada. Mas se irmos ao que lemos, a marca da besta é o rejeitar o Espírito Santo. Na mensagem desespero ou a mensagem o sinal, eu creio que é o sinal, onde fala que quando ele disse que o castigo virá mais adiante, e fala que a marca da besta é o rejeitar o Espírito Santo. Ou seja, que isso também aí nos mostra como é que esse sinal fica aplicado, como Caim ficou marcado. Fica marcado como Caim ficou marcado. Agora, vocês vejam que a marca da besta é o rejeitar o Espírito Santo. Agora, veja, tem um escrito que ele nos deixou, onde diz que as nações que não aceitar ou não receberem a vinda do Senhor, ou seja, as que o recebem escaparia dos juízos da grande tribulação. Diz, os países que olhem e vejam e recebam a segunda vinda de Cristo serão salvos do juízo da grande tribulação e entrarão ao reino milenial. Agora vejam, os que recebem a segunda vinda do Senhor serão salvos do juízo, porque esse mensageiro já esteve trazendo esse evangelho, que é o evangelho do reino, a todas as nações, revelando que o tempo não é mais, que a dispensação da graça já terminou, e todas as nações que o recebam escaparão dos juízos da grande tribulação. Agora, na mensagem o sinal que eu li para vocês, de memória, é onde ele fala que o rejeitar, fala o que rejeitam, da mensagem o livro O Sinal, na página 14, aí ele nos mostra o que é a marca da besta, e um pedacinho aí fala: nesse tempo do fim eu não vejo nada que falta para cumprir. E você diz: e a marca da besta? Todo aquele que rejeita o Espírito Santo já está marcado pela besta. O castigo virá mais adiante. Vejam como é que a pessoa, sem perceber, recebe a marca da besta, rejeitando o Espírito Santo. E diz, o castigo virá mais adiante. Agora ele continua dizendo aqui, na mensagem, as professoras e os meninos recebendo o anjo que Jesus Cristo envia. Continua dizendo, e nenhum dos mensageiros passados foi adotado estando vivo. Portanto, esse será adotado. Quem? O que está vivo, no meio do povo de Deus, esse vencedor. Porque aí ele fala que nenhum do passado foi adotado estando vivo, e nem ele, porque se foi, e não restaurou o trono de Davi, e também não selou os 144 mil, e nem deu a fé do rapto aos escolhidos, a igreja noiva, porque tudo isso seria no cumprimento da visão da capa. Aí é que os trovões estariam emitindo suas vozes. Aí é que o reverendo William Branham viu a coluna de fogo falando a alguém mais acima de onde ele estava. Viram todos os detalhes que ele nos deixou para que a igreja noiva não perdesse de vista a coluna de fogo. E os incrédulos passarão por alto, iam passar por alto porque não iam compreender essa simplicidade de Deus. Deus
realizando e cumprindo o que ele prometeu. Portanto, esse será adotado. E quando uma pessoa é adotada no reino de Deus, o seu nome é tão bom como o do seu pai. Como nos diz na mensagem Nomes Blasfemos. Aqui na página 25, embaixo diz assim: Moisés representava a lei, os profetas representavam sua justiça. Nós não podíamos viver pela sua lei, nós não podíamos viver pela sua justiça. Do lado esquerdo ele escreveu Moisés e Elias. Eu não peço justiça, eu quero misericórdia e não justiça. Eu não posso cumprir a sua lei e não posso enfrentar a sua justiça, mas eu necessito a sua misericórdia. Por isso que no livro dos selos ele disse na página 369, Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Porque aí está a lei e a justiça, como ele escreveu aqui em cima. Moisés e Elias se encontraram no Filho, ou seja, esses ministérios se encontraram em quem? No Filho prometido, o qual está representado ali em Isaac, o Filho prometido, o filho da promessa de Abraão e Sara. Agora aí escreveu, Moisés e Elias se encontraram no Filho, e em cima de Moisés escreveu lei, e em cima de Elias escreveu justiça. Agora vocês vejam que aqui ele disse que não poderíamos viver pela sua justiça, e não poderíamos viver pela sua lei. E ele disse, eu não peço justiça, eu quero misericórdia e não justiça. E aí está falando de Elias. Portanto, todo aquele que recebe Elias em sua quinta manifestação, recebe misericórdia. E ele disse, eu não posso cumprir a sua lei, porque aí está o ministério de Moisés. Eu não posso enfrentar a sua justiça, mas eu necessito sua misericórdia. E aí está Moisés. Portanto, também o que recebe Moisés, recebe misericórdia. A lei e a justiça estaria sendo manifestada, mas estaria a misericórdia de Deus para os escolhidos de Deus. E Deus disse que a lei e a justiça tinham se encontrado nele. Ele é meu filho amado, a ele ouvi. Esse é ele, esse é o único. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, o seu nome no cheque era tão bom como o do seu papai. Em cima ele escreveu o nome do filho adotado. Sim, Senhor. Naqueles dias eles tinham um anel, um selo, e eles cuspiam nele. Aí ele faz um som de cuspir, como se fosse no anel, e batia no púlpito. E o colocavam. Isso era um selo. Isso era exatamente dois pontos. Ele usava o anel do seu pai, o seu selo. E era tão bom como o do seu pai. Agora, assim como Eliseu foi o filho de Elias, seu filho espiritual, e ele era o seu papai espiritual. Vejam, isso nos mostra que cada mensageiro que se vai e deixa o outro vem a ser um discípulo deste que se foi. Então, veja, o filho espiritual vem a ser o filho de Deus na manifestação desse mensageiro que esteve antes. Porque era Deus nesse mensageiro que Deus ia levar. Ali, então, Eliseu veio a ser o sucessor de Elias. Então, vejam, veio a ser o pupilo, ou seja, o aluno, onde ele esteve realizando e dando aquele turismo por todo lugar lá, levando Eliseu, e esteve lhe ensinando todos os trabalhos. Assim também aconteceu com Josué e Moisés. Vejam, era um discípulo de Moisés, Josué, o que introduziu o povo à terra prometida. O mesmo que o precursado nesse tempo final, como foi na sua primeira vinda, vejam, foi um discípulo de João, o seu precursor. E no fim do tempo, seria um discípulo do precursor, onde Deus estaria cumprindo essa promessa.
Ahora sigue diciendo, ahora cuando Jesús hubo sido Diz, obediente agora quando a Jesus Dios foi lo obediente a colocó Deus e Deus o posicionalmente. colocou posicionado. Este es él. Esse é ele. Escribe a la izquierda Ele escreveu do lado el esquerdo. sello. Ahora vean cómo Agora vejam o selo. él también allí, Agora vejam como ali con esto del ele sello, também com isso do de su selo, papá. o selo como do pai também dele, vejam él ha dejado ese como anillo, ele igual deixou esse lo anel, usa también su sucesor. que também o seu sucessor Ahora, todos usa. esos tipos y figuras y Agora todos esses tipos eventos de que figuras ocurrieron en el pasado e eventos que nos aconteceram no muestran lo que passado Dios estaría haciendo nos mostra en este o que tiempo. Deus estaria fazendo nesse tempo. Ahora, ese es el vencedor, Agora esse é o que vencedor, es el profeta, que é o que es profeta, el rey, que é que o es rei el juez, e que é el o que juiz, estaría sentándose en el que trono estaria de David. sentando no trono de Si Davi. conseguimos a ese hombre, Se en este encontrarmos tiempo a final, esse homem nesse tempo final, estaremos encontrando al que estaremos se sentará en el encontrando trono o de que David. assentará no trono Y de al Davi. encontrarlo a él, E vamos a encontrar también al ao pueblo encontrar a ele, que também estaría vamos con él, encontrar o povo que estaria trabajando com en ele, ese establecimiento del trabalhando reino del nesse Mesías. Y por estabelecimento do reino do consiguiente, ese Messias, es el e, pueblo portanto, que esse estará é o con él en el povo milenio que y estará en la com ele eternidad. no milênio No e na puede ser eternidade. otro grupo ni Não otras pode ser personas outro grupo que e no nem tengan outras nada pessoas y que no quieran nada que não y no tenha tengan nada, ni que não queira nada parte ni e suerte, que não tenha parte nem quieran hacer sorte, nada não en querem favor fazer de esa nada obra. a favor O sea, dessa no obra. estarían brazo a brazo con ese Ou seja, que instrumento não para estariam llevar a braço a cabo esa braço com labor. esse instrumento No puede para realizar esse uno trabalho. que esté en unas elecciones Não pode ser y que gane, que venir está después una persona decir, na eleição ponme e en una ganhar, posición, e depois uma pero pessoa ¿qué tú vir e hiciste falar para assim, que me yo coloque numa posição llegar aqui? alta, e pode No, porque dizer, es mas o que que yo no você fez para entendía eu o yo chegar aqui? no sabía. Pode dizer, não, eu não entendia, eu não O sea, sabia. la decisión es antes Ou seja, a decisão é antes. estar ayudando y aportando. Quem você deve estar apoiando. ajudando e apoiando. O sea, tiene que ser con las personas Ou seja, tem que ser estuvieron com as brazo a brazo pessoas con que estiveram esse braço a braço com esse para mensageiro sentarlo en el trono de David. para Y hay o un pueblo assentar en no este tiempo trono de Davi. que Nesse está brazo a tempo tem um brazo povo con esse que está mensajero braço a para braço com esse sentarlo en el trono mensageiro de David. para o Y con assentar esse no trono pueblo de Davi. es que él E estará com esse reinando povo é por que el ele milenio, estará por reinando toda pelo la milênio eternidad. e por Tan toda a sencillo eternidade. como eso. Tão simples Ha como sido isso. para mí un privilegio muy grande Para mim foi um privilégio muito poder grande platicar con ustedes bajo poder este tema, conversar com vocês sobre el esse profeta, tema, rey y juez. o profeta, Que rei hemos e visto que juiz, es el vencedor, que já vimos que é o el cual vencedor, está vivo o en qual medio de está su vivo iglesia, llevando a cabo, no meio da sua igreja, cumpliendo realizando e todas as profecias cumprindo que foram todas as habladas profecias e que não foram cumpridas em faladas tempo passado, e não foram em este cumpridas em tempo se passado, estão haciendo nesse uma tempo realidade. estão se Que Deus les tornando bendiga e les uma guarde, realidade. passando Que Deus os uma tarde abençoe e os feliz, guarde e continuem passando uma das tarde bendições de feliz, Deus. E cheio das bênçãos de Deus. dejo nuevamente con nosotros E deixo novamente al conosco misionero ao missionário internacional Miguel Bermudes Marinho. Pasen todos muy buenas tardes. Passem todos uma boa tarde.